Aqui em Apocalipse 14, né? O que que vocês acham? Quero que vocês discutam a esse respeito. Eles estão na Terra ou eles estão no céu, né? Quero saber o que que vocês defendem, qual a visão que vocês defendem a respeito disso, né? A respeito do cântico dos 144 mil. Afinal, eles estão literalmente no Monte Sião. O pastor Souza já deu uma pincelada nisso lá atrás, né? Eu acho que vai ser uma boa discussão. Ou vocês acham que não, que eles estão no céu, ou que eles são de fato sobreviventes desse período da grande tribulação e eles então estão ali no final, na parousia de Cristo? Tá com a bola para vocês. Pode ir, Souza. Para mim? É assim, você é o de Martino, aí eu pego só uma migalha que cai da mesa. Foi como falei para vocês, dependendo da linha de interpretação que se seguir, você vai justificar tanto a visão do Monte Sião, embora não haja nenhuma alusão. Há uma alusão, quem poderá habitar no teu santo monte? Não diz que é Sião, aquele que for limpo de mãos e tal, coração puro. Mas não fala que Sião é celestial. A única Sião celestial que eu conheço é a Nova Jerusalém. Mas Sião está associada ao Monte Sião quando historicamente nós olhamos para as conquistas de Davi. Então, eu estou defendendo a postura que é uma visão terrena, porém com aquela dificuldade que eu levantei antes, né? Por que os outros não aparecem e sim os 144 mil cantando o cântico do Cordeiro, que só eles conhecem, no Monte Sião? Talvez porque esse seja um grande culto de adoração que demonstre um grande momento de adoração que demonstre ante o anticristo e as forças dele o fato deles saberem a quem eles pertencem e que o anticristo não os atemoriza. Isso pode vir a gerar confiança no coração do povo que está atemorizado, mas que em breve a sua redenção estará ali. Pode ser uma das visões. Agora, quando a gente olha para os aspectos históricos, a gente vai ver que o Monte Sião era uma colina. Era uma colina onde existia uma fortificação do povo de Jebus. Sim. Do povo jebuseu. O Davi conquista essa colina e foi ali que Davi, né, por isso que Jerusalém é chamada a cidade de Davi. E ali Davi edifica a sua cidade. Então, quer dizer, não há justificativa para que outros povos venham dizer que Jerusalém ou aquela região pertence a eles. Não, Jerusalém foi, depois de conquistada de um povo pequeno daquela época, Jebus, os jebuseus, Davi ali constrói a sua moradia e aí começa a edificar a cidade em volta da colina do Monte Sião. Então eu vejo que há muitos textos, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês especialmente para um deles. Há vários textos que falam do Monte Sião, mas eu vou para Isaías, porque eu considero Isaías um dos profetas que mais nos dão essa sinalização. Enquanto eu procuro aqui Isaías 24, só quero lembrar vocês, para não deixar uma ponta solta, que Efraim e Dan não estão excluídos para sempre. Perfeito, concordo. Concordo com isso, concordo com isso. A gente que gosta de Ezequiel, eu sei que os quatro aqui gostam de Ezequiel, eu gosto muito de Ezequiel do capítulo 35 em diante. Então, no final do livro de Ezequiel, a gente vai ver a restauração para Dan, para Efraim. Inclusive, há um texto em 48, Ezequiel 48, que coloca Dan em primeiro lugar sendo abençoado. Perfeito. Isso mostra o quanto... Um Deus de segundas chances. Um Deus de segundas chances. Enquanto o pastor Ricardo Souza está buscando Isaías 24, isso é outra fala muito importante, porque concordamos aqui, mais uma vez,
eles não estão excluídos definitivamente. Acontece que os 144 mil de Apocalipse 7 estão envolvidos, a partir do versículo 9, com a evangelização mundial, e eles são castos no sentido moral e espiritual. Por isso que Dan e Efraim não estão ali, mas eles vão receber terra de volta em Ezequiel, por exemplo, quando vai falar do templo, né? Desse possível e provável quarto templo, se o terceiro templo não for reformado de alguma forma, utilizado ainda para o milênio. Então, aí isso implica em que haverá um quarto templo, né? E então, essas tribos voltam lá. Isso é importante dizer, né? Deus não se ira para sempre. Ao tempo do castigo, da provação, e assim como ele retirou de Moisés a bênção, o privilégio de entrar na terra prometida, ele tira de Dan e de Efraim o privilégio de fazerem parte de serem instrumentos para esse avivamento mundial. É um tempo de juízo, de castigo, de disciplina de Deus. Mas olhando aqui então para Isaías capítulo 24, nós já citamos esse capítulo diversas vezes, né, meus pastores? E diz assim o versículo 23, e a lua se envergonhará e o sol se confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar no Monte Sião em Jerusalém. Olha, o texto é tão explícito. O Monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus anciãos gloriosamente. Quando a gente olha, Isaías vai dar outros textos, se não me engano, o capítulo 46 tem outro texto, o capítulo 59 tem outro texto, e daí, finalmente, para não olharmos só para o Antigo Testamento, temos que olhar para Romanos capítulo 11, 26 e 27, onde tem a restauração do povo e onde o Monte Sião é citado ali num texto do apóstolo Paulo. Então é como eu vejo. É como eu vejo. Então a minha linha de interpretação me permite dizer que a atuação desses 144 mil, pelas características deles, pelo poder, a virtude do Espírito Santo, pelo fato deles usufruírem da proteção de Deus, eles não têm problema nenhum em trafegar pela tribulação inteira. É como eu vejo. Eles não têm esse problema. O que eles precisam é cumprir a tarefa. Aí, no finalzinho, para não dizer que Deus vai deixar pontas, esse é muito legal, gente. E esse é para, como dizem os nossos queridos irmãos, nós, né, pentecostais, quando a gente está no fervor, esse é para levantar e dar um glória a Deus. Vem um anjo poderoso pregando o evangelho eterno para ninguém dizer, não, eu não sabia disso. Não tem como dizer não sabia. Perfeito. Isso. Concordando, só me permita, de Martino, só um comentário aqui ainda na fala do Ricardo Souza, que é o Jeremias 30:11, que diz assim, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te, por isso darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo. Ele está falando de Israel, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. Então eu te protejo, Israel, eu te guardo, mas onde tem problema aí, eu vou te castigar, em justa medida, que o Ricardo Souza falou isso. Ele diz assim, o castigo ele tem um tempo, ele vai acontecer, mas ele tem um tempo. Então ele restaura Dan e Efraim, certamente, mais tarde. Essa mesa redonda é muito eclética. Então, assim, o pastor Souza falou sobre Isaías. O pastor Rodrigo falou sobre Jeremias agora, é isso? Jeremias 30:11. E eu vou para Abadias, então, para a gente sacramentar. Abadias 1:15, ele diz, porque o dia do Senhor, então está falando da tribulação, ok? E a gente finaliza no último versículo 1:21, diz o seguinte, salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Mais claro do que isso é impossível. Então, claro que é literal, eles estão ali, e o monte Sião está registrado em várias passagens, fazendo uma alusão em Apocalipse no final. Perfeito. Bianca, Pronto. existem alguns teólogos que concordam em dizer que isso seja uma referência ao fato de que o anticristo os tenha matado. Vou dizer isso só para registro. Existem alguns teólogos que entendem que os 144 mil foram mortos, e aí é uma das interpretações que o pastor Ricardo Souza trouxe, de que possa ser
um sentido espiritual também, e isso responderia, em parte, à questão que ele levantou, que ele provocou aí, por que mostra os 144 mil salvos cantando aquele cântico e seguindo o Cordeiro e não mostra os outros? Então, até um pastor que eu gosto muito de lê-lo, já faz muitos anos, ele é norte-americano, e ele defende que essa narrativa do capítulo 14 indica que o anticristo os matou quando acabou também, assim como o caso das duas testemunhas, o tempo da sua profecia, eles teriam ressuscitado e por isso eles apareceriam sozinhos sem os outros salvos. Então são interpretações prováveis e possíveis também, só para poder, porque eu trouxe ela, porque o pastor Ricardo Souza provocou ali, de forma muito brilhante, ao povo a pensar. O pastor Ricardo Souza está sempre fazendo isso, né? Tem uma ponta solta, pensa aí e tal. Então, esse pastor, ele defende que eles Coisa aparecem... de professor. Eles aparecem ali sozinhos, e não com os outros salvos, porque eles foram mortos e foram, então, para Sião. Aí ele vai juntar com Hebreus 12, 22, né? Que dizem, e chegastes ao monte Sião, a cidade de Deus e tal. Então, sendo um sentido espiritual ali. É uma das maneiras de responder por que eles apareceriam sozinhos, sem os outros salvos, né? Eu acho interessante um texto aqui, Apocalipse 9, 4, que fala assim: e lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente às pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Né? O que eu creio, né, pastores, me corrijam, por favor, que os 144 mil receberam esse selo na testa. Então, esses castigos não vão alcançá-los, né? Tem castigos aqui que são direcionados para quem tem a marca da besta e tudo mais, que é para um outro momento falar disso, mas eu não sei, particularmente creio que esses 144 mil estarão vivos mesmo, né? Mas é claro, respeitando, obviamente, as outras linhas de interpretação, né? O Senhor sabe exatamente quais são, né? O que vai acontecer. A gente fica aqui conversando sobre a palavra, né? Vislumbrados diante da palavra de Deus, né? Então eu creio que o anticristo, o reinado do anticristo, a perseguição do anticristo não atingirá esses 144 mil.